Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Muito agradecida a cada um, a todos que me proporcionam este momento aqui, essa oportunidade bendita. Nós estamos estudando o 5º capítulo do Evangelho, que é Bem-aventurado os aflitos, e hoje daremos continuidade com o item 21. Que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Vamos ler o primeiro entendimento. Perda de pessoas amadas. Esse texto ele foi escrito por Sanson, que é um membro espírita da Sociedade Parisiense de Paris, e foi escrito em 1863. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem antes do tempo embranquecer os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras são dois títulos, são dois itens que a gente tem que devemos procurar compreender, estudar melhor, porque são temas que a gente teme, que a gente foge. Quando se refere a mortes prematuras, é necessário que se perceba se a referência é ao corpo físico ou ao espírito. Porque o corpo físico, ele é temporal, ele é emprestado para um tempo nesta encarnação. Já o espírito, nós não sabemos a idade dele, porque a idade do espírito depende da sua evolução espiritual. Nós não sabemos, não podemos saber a idade do espírito. Então, quando se referir a mortes prematuras,
a gente procurar entender a que estamos referindo. A morte daquele corpo ou do espírito? Quando a morte leva um jovem, uma criança, a dor é muito grande. É preciso que se entenda que pode ser um livramento. Aquele corpo, ele terminou a sua etapa ali, mas o espírito precisava daquela curta temporada para resolver alguma pendência que ele veio com ela naquela encarnação, nessa encarnação, para resolver. Então ele resolveu, Deus o levou. Mas a família, os seus amados, entram em desespero quando um jovem parte, quando um jovem morre, quando um jovem desencarna. Porque talvez não ainda se compreendeu, não buscou ainda a estudar, a compreender que o que morre é o corpo físico, o espírito, ele é eterno. E então buscar essa compreensão no Evangelho, nas orações, procurar compreender o outro lado da vida. Não é que se vai sofrer menos, porque essa dor é compreensível. É alguém que parte, é um ser amado que parte, é uma dor terrível, é uma voz que se cala, é um sorriso que se apaga. Dor compreensível, mas é preciso estudar, buscar o entendimento sobre morrer, sobre partir, sobre desvincular do corpo físico. Compreender que o espírito não morre, ele apenas muda para outro. Como disse Jesus, né? A minha casa não é deste mundo, a minha morada não é deste mundo. Então aí nessa palavra dele, ele já deixou claro para nós que morre é o corpo. O espírito, ele tem uma outra morada, outra temporada. E continuando aqui, frequentemente a morte prematura é um grande benefício. Então, talvez esse jovem que se foi, que morreu, ele foi livre, ele está sendo livrado. Deus o tirou das misérias da vida, porque talvez ele teria uma vida desregada, uma vida saturada, uma vida infeliz, uma vida de amargura, uma vida em que traria só sofrimento à sua família, à sua mãe. E Deus o livrou, não permitindo que ele ficasse mais tempo nas misérias da vida. Ou talvez esse espírito já tenha cumprido a sua missão nessa encarnação. E para os que desconhecem a imortalidade, essa dor, ela é muito maior. A dor da perda, para aquele que ainda não procurou compreender esse desenlace, que ainda não procurou estudar o Evangelho, estudar sobre as partidas, a dor é muito maior. Então, é necessário que se busque o entendimento, que faça uma certa intimidade com a morte do outro e também com a sua. Porque para morrer não precisa se estar preparado, não precisa ser idoso, não precisa ser jovem, não precisa se estar bem. Ela pode chegar a qualquer momento e se esquecemos que a morte ela chega.
E a gente não trabalha isso, não trabalha, a gente foge. A gente acha que o nosso amor, os nossos amores, nossos netos, nossos filhos, eles não se vão e que a gente também não se vai. Então a gente tem que se preparar para isso. Pensar que no momento que saiu de casa, pode ser a última vez. Aquele cafezinho que se preparou também pode ser a última vez. A caminhada que se fez pode ser a última vez. O telefonema para um amigo, para alguém, também pode ser a última vez. Então, se preparar para isso. Esse momento aqui pode ser o meu último momento de estar aqui. Também pode ser o último momento. Então, são tarefas simples, cotidianas que a gente faz o tempo todo. Estender uma roupa no varal, perguntar como está você e fazer uma visita. Então essas tarefas, elas são simples e cotidianas, razão pelas quais todas elas se tem de colocar amor em cada uma delas, porque nós não sabemos a hora nem o dia, nem a minha hora, nem a do meu amor, nem a dos amores, netos, filhos, dos nossos amigos que nós amamos. Então, em cada coisa que se fizer, já estar preparado para essa certa intimidade com a vida do outro lado. Somente entender que o corpo é transitório, o corpo é que guarda o ser divino, o ser eterno. Esse corpo vai se acabar, mas a Lucimar não vai se acabar. Ela irá com tudo que ela foi, de bom ou de ruim. Então, por isso, é preciso trabalhar os seus momentos para ir com menos dificuldades, com menos enganos, com menos atropelos ao outro e a todos. Então, continuando aqui o texto. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Pergunta os espíritos. Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Olha só como a gente é. Quando um jovem, acontece um acidente com um jovem morre, partida, logo se fala, nossa, mas tão jovem, ele acabou de fazer faculdade, ele estava com uma vida promissora, ele ia fazer, nossa, ele ia ganhar tanto dinheiro, ele ia acumular riqueza, ele ia ajudar a família, mas não é possível, olha só como é que pode, Deus tira o jovem, que ainda nem começou, e deixa esses velhos cansados aí, que já viveu tanto. É assim que se fala. Muitas pessoas falam. Por quê? O cuidado maior é com a materialidade, com o que aquele jovem poderia conquistar, enriquecer, acumular coisas. Porque nessa encarnação é assim. Queremos acumular coisas. Coisas que a traça come. E esquecemos de acumular riquezas eternas. Esquecemos de acumular, de conquistar coisas para levarmos. Coisas que possa beneficiar a todos. É assim que acontece. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ele ou ela não seria saturado de amarguras? Desdenhai então das esperanças da vida futura, do ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha só, é o que nós acabamos de falar. Essa simplista informação que a gente vem trazendo
do nada após a morte, a gente vem com a informação desde muito tempo que morreu, acabou, não existe nada, então deixa eu gozar bastante aqui, acumular bastante coisa, aproveitar bastante. Essa simples informação que a gente tem é que impede de que a gente entre em contato, em compreensão com a vida além, com a vida futura, com a vida após a morte do corpo, porque nós já sabemos que só o corpo termina a sua utilidade. O ser divino, ele é eterno. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Olha o que os Espíritos falam para as mães, para a gente regozijar, ficar alegre quando algum de seus filhos se vai prematuramente ou não. Dor insuportável, mas compreensiva. Por quê? Nós estamos acostumados ao toque, a sentir a pessoa, a ver a pessoa. A gente precisa abraçar o neto, precisa abraçar o amor, precisa abraçar os amigos. A gente tem a necessidade de tocar. Então, essa dor é muito compreensível. Por isso é preciso buscar a compreensão, o estudo, o entendimento pós esta encarnação, pós corpo. O corpo fica e o ser divino vai, levando a sua bagagem. Especial, não especial, complicada, difícil. Cada um sabe como está a sua bagagem. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Pois é. Não se deve ficar bravo com Deus. Cobrar de Deus a morte de uma pessoa amada, de uma pessoa querida. Porque se Deus levou, é porque Deus entendeu que ali chega. Ou ele cumpriu a missão, ou Deus não quer que ele continue na vida desregada que ele está levando e o retirou das misérias da vida que no momento ele estava vivendo. Ou então, esse espírito já cumpriu algumas dificuldades que ele veio para cumprir. Por isso, ele foi. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, agora ele fala com nós que somos, ou, no caso, eu, Lucimar, que estou me julgando quase espírita. Olha só. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Então aí ele chama a atenção, né? Que o espírito, ele vive melhor quando ele é retirado da sua gaiola. Porque para o espírito, o corpo é uma prisão, é uma gaiola onde ele está. E quando ele se libertar, ele vai ser mais feliz, liberto dessa prisão que é o invólucro, esse corpo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim. Para aquelas mães que perderam seus filhos, ou pequenos ou maiores, porque para a mãe, os seus marmanjos, meu filho de 30, de 40 anos, é meu menino, é minha menina, vai ser sempre minha menina. Então, aqui ele fala para essas mães, olha,
Sim, vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Para aquelas mães sofredoras que perderam os seus filhotes, os seus meninos, as suas meninas. Aqui, os espíritos falam com elas, que eles estão pertinho, as envolvendo. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os aflige. Outro recado para as mães sofredoras pela perda, entre aspas, dos seus filhotes. Se a mãe guarda a lembrança, ora por ele, ri daquelas brincadeiras, aquelas pequenas aventuras dos seus filhotes, das suas meninas, seus meninos, ora por eles, guarda as boas lembranças, eles lá ficam felizes. Mas quando não só as mães, toda a perda, todos nós que perdemos algum amor, a gente prolonga a dor, porque é claro, como a gente falou ainda há pouco, é claro que dói, é uma dor, mas essa dor a gente pode encurtá-la com o conhecimento que se tem. Mas quando você estica, prolonga esse sofrimento, a vida acabou para mim. Fulano morreu, a vida acabou. Então a pessoa que está lá no outro plano, ela sofre. Ela sofre muito com essa falta de fé, com esse desespero, porque eles querem que a pessoa amada que ficou, fique bem, que compreenda os ensinamentos de Deus, que compreenda os ensinamentos que ficou para nós. Por que que eles ficam tristes? Porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Olha só. Aí, quando essa dor é prolongada, está demonstrando a falta de fé e está indo contra a vontade do Criador, do nosso Criador. Lembrar sempre, então, nós temos, na verdade, que colocar em foco a imortalidade. Hoje, colocar em foco a imortalidade. Na questão 738 do Livro dos Espíritos, a letra A gente tem lá o entendimento de que Deus não é o Deus do homem, é o Deus do Espírito. Deus, ele se preocupa com a felicidade do Espírito. Ele não está preocupado com a felicidade dessa veste. Ele está preocupado com o ser divino, a preocupação de Deus. Ele foca no ser divino. E aí vem um exemplo muito interessante que fala assim: soldados postos em guerra, os seus uniformes ficam rotos, estraçalhados, rasgados. O general, ele se preocupa com os seus soldados e não com o uniforme dos soldados. Não é magnífico isso? É Deus. Olha só, é o que Deus preocupa. Deus está preocupado com o ser divino que somos, não com a nossa capa, não com o nosso corpo. Magrelo, gordo, feio, bonito. Ele não está preocupado com isso. Quem tem que preocupar com isso somos nós, porque é a casa do Espírito. Aí a gente tem que se cuidar bem, porque toda casa tem que ser bem cuidada, né? A gente não pode esquecer de tomar banho, né? Porque a casa tem que ser limpa. Então, o que daqui pode se tirar tantas lições, tantas lições.
Mas o meu professor, ele falou que tem muitas perguntas para me fazer. Então, eu estou aguardando a primeira, e do senhor Delano também, meu outro professor, e de todo mundo aí que são os professores. Podem me perguntar, que eu não souber, meus professores vão responder. Gente. Oi? Ah, que bom, que bom. Eu termino aqui o estudo, convido o professor Valdir Silva, o ilustre, para... Ele está procurando.